Olá, meu nome é Gustavo Meireles, eu sou médico radiologista, empreendedor na área da saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. No mês de outubro, é comemorado o Outubro Rosa, um movimento global dedicado à conscientização sobre o câncer de mama e à promoção da detecção precoce dessa doença. Esta campanha visa informar, sensibilizar e mobilizar pessoas em todo o mundo sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento do câncer de mama. Nos nossos 2 últimos episódios, recebi convidados da Colômbia e do México para falar sobre a campanha de Outubro Rosa nos seus países. Para abordar esse tema aqui no Brasil, eu tenho o prazer de receber aqui hoje a doutora Gisele Mello, radiologista do Grupo Fleury especializada em imagem da mama, responsável pelo setor de mamografia da Escola Paulista de Medicina e referência no assunto. Mais do que uma colega radiologista, a Gi é uma amiga de longa data, com quem tive o prazer de trabalhar por muitos anos na Escola Paulista de Medicina e no Grupo Fleury. É um grande prazer poder recebê-la aqui hoje e aprender com ela sobre esse tema tão relevante no Brasil e no mundo. Oi, Gi, muito obrigado pela presença. Oi, Gustavo, eu que agradeço a presença. O convite, nada mais do que falar do assunto que eu gosto, falar do assunto que eu acho que durante esses 30 anos é o que eu vivo, o que eu faço, né? Que eu sei que, né, como você sabe, eu já senti na pele, né, a questão. Então, eu vou estar à disposição aqui para as perguntas e espero que todos aproveitem. Obrigado, Gi. Nós vamos falar sobre inovações, não só aqui do diagnóstico do câncer de mama, mas do que tem saído aí de mais novo a respeito dessa condição. E aproveitando o Outubro Rosa, eu queria que você nos falasse aí, você citou o seu próprio exemplo, né? Você teve câncer de mama e se curou depois de ter tratado a doença. Então, eu queria que você usasse até o seu próprio exemplo para ilustrar os principais desafios que as mulheres enfrentam no diagnóstico precoce do câncer de mama e como as inovações estão ajudando a superar esses desafios. Primeiro, o desafio é que o câncer de mama é uma doença que cada vez cresce mais. Então, a gente fala que é uma questão de saúde pública. Então, eu falo, você vai ter sempre um amigo ou da família. Então, os números, né? No Brasil, a gente chega a mais ou menos 70 mil casos por ano. Em 2030, no mundo, 1 bilhão e 400 milhões de casos ao redor do mundo. Então, assim, câncer de mama é em todo lugar, nas diversas faixas etárias, né? A gente sabe que acima dos 50 anos perimenopausa aumenta, mas cada vez em determinados grupos tem pego mais precocemente. Então, o primeiro grande desafio da mulher é entender o assunto, saber que ela é grupo de risco, que ela não pode simplesmente falar, não, vou negar, não quero, não isso. O outro, acho que grande desafio, a partir do momento, é você estar a par dos métodos diagnósticos. Não se deixar levar por informações incorretas, né? Que às vezes saem aí, olha, esse método diagnóstico não se deve fazer por causa disso, né? Falar a modernidade dos fake news que nós temos, né? Então, tem muita coisa envolvendo a mamografia, que é mito. E aí tem o desafio da disponibilidade dos métodos, né? Quais métodos eu vou ter, o que realmente eu vou ter acesso, onde eu estou, eu vou ter acesso ao tratamento, que tipo de tratamento. Então a gente tem aí várias barreiras. Por fim, uma vez diagnosticado, acho que o desafio é a avaliação interna, é como você vai levar o assunto, como você se comporta em relação ao diagnóstico, a sua positividade, porque o que a gente tem? A maior parte, casos de sucesso, diagnóstico precoce, caso de sucesso, mas sempre fica aquela história, eu tenho um câncer, né? Então, acho que tem a questão muito interna do relacionamento familiar, do apoio da família. Então, eu acho que são esses grandes desafios que parecem coisas pequenas que a gente pode superar, mas ainda existe bastante. E não só eu vejo que esse desafio, principalmente do conhecimento, do relacionamento com a doença, mas não só numa medicina que a gente fala para classe A, mas também ela também vem de uma medicina de uma classe mais baixa aí que vai enfrentar mais desafios ainda, né? Então, eu acho que se eu pudesse resumir, né, os desafios, eu falo que vai de A a D. São vários desafios, exato, né? Exato. Você citou nessas
campanhas falsas que já aconteceram e infelizmente continuam acontecendo a respeito da mamografia. Você podia talvez destacar algumas até para ajudar a quebrar esses mitos? Tem umas que eu falo que são mais ridículas mesmo, né? Que é a associação do câncer de mama com desodorante, não usar isso, o implante, eu acho que tem algumas coisas assim. Mas em relação à mamografia, propriamente dito, eu acho que é a questão de que a radiação vai levar a grandes e enormes problemas. Então, eu acho que o importante a mamografia ela tem radiação? Sim. Ela é uma radiação relevante? Sim. Então, por isso, deve-se procurar fazer em locais que tenham o mínimo de cuidado na realização ou que tenha parâmetros, né? Para isso, a gente tem órgão regulador, a gente tem um Colégio Brasileiro de Radiologia que tem um programa que chama PAD e que vai liberar para clínicas, enfim, que vão exercer adequadamente. Ok, mas uma vez exercido adequadamente, então eu resumo para os pacientes assim, olha, é possível ter um câncer da radiação? Sim, tá? Então é possível. Mas, quantas mamografias, mais ou menos, eu precisaria fazer? Umas 300, 400. Então, até hoje, que a gente saiba, ninguém viveu 300 anos para fazer mamografia. Então, o risco, ele existe, mas ele é um risco teórico, certo? Por outro lado, qual é o benefício de se fazer a mamografia? O benefício de fazer a mamografia é o seguinte, é redução de mortalidade, é parar de morrer. Tá, quem é o grupo mais impactado? Acima de 50 anos, que vai ter quase 30% de redução de mortalidade. Agora, abaixo dessa faixa etária, 40 também tem redução de mortalidade, 19%, mais ou menos assim, dependendo dos trabalhos. Então, a gente tem um método que vem sendo analisado desde a década, vamos dizer, 50, 60, mas com estudos que a gente diz, estudo de muita população, muitos deles randomizados, e viram, fez mamografia, fez avaliação por imagem frequente da mama, você vai ter redução de mortalidade. Aí o que o pessoal espalha? Não, que não pode fazer mamografia porque tem radiação. Então aí a pessoa não faz nada. Então ela vai acabar tendo câncer, desenvolvendo ele numa forma mais avançada e falecendo da doença por falta do diagnóstico precoce. Então, ninguém está dizendo que não tem radiação, outra coisa também não estou dizendo que não incomoda. Fazer mamografia incomoda? Incomoda. Mas dói demais? Não dói demais. Incomoda. E pelo fato de que a gente apertando um pouco mais, tracionando um pouco mais, essa paciente vai ter menos radiação também, então eu explico para as pacientes, olha, sempre falo que minha avó falava para mim, o que arde cura, o que aperta segura. Então deixa apertar, a radiação vai diminuir um pouco e aí você vai ter todo o benefício do diagnóstico da mamografia. E por que a mamografia? Né? Então elas também perguntam, mas tem outros métodos. Por que a mamografia? Porque ele é mais amplo. Dos sinais possíveis de câncer de mama, a mamografia é o que pode pegar todos. Desde a calcificação, que é o início, né? E eu sempre também saliento, é um tipo específico de calcificação, que a gente chama de microcalcificação. Essa calcificação, basicamente, só a mamografia pega, até lesões nodulares, distorção. Então, ele é o mais amplo, ele é o mais barato, ele é o menos invasivo, teoricamente, né? Claro que não compara ultrassom, mas... Então, esse é o método de entrada, é o método que dá para jogar para a população e fazer a tentativa de diagnóstico mais precoce. Excelente. Acho que assim, nós estamos no mês de outubro, temos a campanha de Outubro Rosa, que tem exatamente esse objetivo, conscientizar as pessoas a respeito da importância do diagnóstico precoce, de como usar também os métodos corretos. E aí é muito bom você reforçar a importância da mamografia a ser feita em um local que tenha boa qualidade, boa segurança, desmistificar essa história que infelizmente foi tão espalhada por aí nos últimos anos de que a mamografia causa câncer. E não é isso. Radiação pode causar câncer? Sim, mas a mamografia feita da forma adequada, ela detecta cânceres numa fase precoce e reduz a mortalidade, né? Acho que até nós dois aqui, radiologistas, eu não me lembro de outro método de rastreamento por imagem que tenha sido tão estudado quanto a mamografia em termos da sua segurança e da sua qualidade. Aí vem outras perguntas do público leigo, e às vezes mesmo de colegas médicos, olha, mas tem métodos muito mais novos do que a mamografia, tem tomografia, tem ressonância, tem o PET. Tem alguma coisa mais nova que consiga substituir a mamografia para a detecção, Gi? Então, aí cada método que você citou, ele tem o seu papel, né? Então, vamos lá.
Depois da mamografia, o que eu tenho que é mais difundido? Ultrassom de mama, tá? Então, ultrassom de mama, como eu falo, é gostosinho, né? Não tem aperto. Qual a questão do ultrassom? Então, vamos falar por ação. O ultrassom, ele é um complemento da mamografia, tá? Então, ele não serve, por exemplo, ele não vai fazer o diagnóstico daquela calcificação na sua fase mais inicial. Então, eu deixo já de fazer o que eu queria, precoce do precoce, tá? Não vou. O ultrassom, ele consegue ver nódulos, basicamente. Então, ele serve para quem? Ele serve para complemento daquela paciente que tem mama densa. E o que é mama densa? Não é mama jovem, não é nem mama de senhora. É mama que tem bastante tecido glandular dentro e que quando faz mamografia fica tudo branco, tá? Então, isso é a mama densa. A mama densa é um fenômeno radiológico. Então, essa paciente pode perder lesões nodulares na mamografia, mas ela ainda continua detectando os outros achados. Aí, o ultrassom entra como um complemento. Tá? No Brasil, basicamente, eles andam em pares, porque já nos pedidos, 90% já vem os dois juntos. Mas o ultrassom ele não pode ser usado isoladamente para rastreamento de população geral sem a mamografia. Então, a gente vai perder câncer. Onde ele é usado? Sozinho, né? Paciente jovem, grávida, paciente que está com sintoma. Então, essa paciente pode iniciar. Só que daí já não é um exame de rastreamento, aí é um exame já diagnóstico. A paciente já sente alguma coisa, já tem alguma coisa. Então, como rastreamento, que é procurar em quem você não sabe que tem, aí é mamografia primeiro, ultrassom complemento. Bom, aí a gente vai para o terceiro, que seria a ressonância magnética. Então, a ressonância magnética, o que ela tem? Ela injeta contraste na veia. Então, ela já tem um dado a mais aí de que ele não é não invasivo. Ele teria sua invasividade. O contraste é baixo, teor de alergia, mas tem. E qual o problema da ressonância? Ela detecta bastante coisa, mas até demais. Então, a gente fala que tem um tanto de falso positivo. Quer dizer, coisas que aparecem, que na verdade não são cânceres, mas que vão levar à manipulação diagnóstica. Então, você vai ter que voltar, tentar achar no ultrassom, ou levar essa paciente para uma biópsia, por ressonância, ou por outro método. Então, a ressonância, ela faz isso. Então, para que ela tem atuado ultimamente? No caso de rastreamento, para as pacientes que têm alto risco de câncer de mama. Que também vale a pena citar aqui, fazer um parênteses. Quem é que tem alto risco para câncer de mama? Ah, eu tive a minha avó com 70, 80 anos. Não, você não é o alto risco. O alto risco é ou minha mãe, minha irmã, ou 2 ou 3 pacientes na mesma família, ou quem já teve caso de câncer de mama em homem, ou quando a própria paciente já teve o câncer e está fazendo seus controles. Quando você fez um tratamento para linfoma antes dos 30 anos com radioterapia no mediastino. Então, mais ou menos, né, esse é o alto risco. Então, para essas pacientes, ou você tem teste genético positivo, que a gente pode falar também. Mas esse grupo é considerado de alto risco e para ele a ressonância entra como um exame frequente, tá? A tomografia, ela pode fazer um diagnóstico de uma massa, ela não tem a definição, mas ela pode. Eventualmente, pacientes que fizeram uma tomo de tórax para ver outra coisa, então vê lá massas mamárias. Só que sempre vai precisar do exame específico. Então, ele não vai entrar como um exame diagnóstico. E aí, por radiação, a gente fica com a mamografia. Que é bem menor. Que é bem menor. Uhum. E o PET, ele também é um exame ótimo, muito bom, mas ele não tem sido usado como screening, como rastreamento. Por quê? Porque aí a gente volta para o carcinoma inicial. Então, muitas vezes, ele não vai ser pego. No tumor maior, né, um tumor mais de 2 centímetros, geralmente o PET pega, mas tumores menores, muito pequenos, em que a neovascularização ainda não apareceu, ele também não vai pegar. E aí a gente também está falando, gente, de um exame. A gente vai falar de um exame que é a mamografia, vamos dizer, um ticket médio aí de mamografia para o Brasil, R$300, falando de exames para a população de 3 mil, 4 mil, 5 mil, é muito mais. E com a radiação também muito mais elevada. Muito maior. Então, assim, de exames de imagem, o que a gente tem é basicamente isso. O que tem estudos trazendo a mamografia com contraste, tá? Então, o que seria a mamografia? Então, os benefícios da mamografia e o contraste, que é o benefício da ressonância. Um pouco diferente, esse contraste é o iodo, é o igual da tomografia.
E então já tem um pequeno porém ali, que quando você vai injetar, você tem que ter um sistema ali de controle de alergia melhor. Também é raro, mas é mais frequente do que da ressonância magnética. Mas ele é mais barato. Então você precisaria só ter a mamografia, um software, né? Ele capta imagens de baixa e alta energia e aí faz a que a gente chama de recombinação ou subtração. Então ele traria o 2D, aquilo que eu conseguiria ver a micro tal, e conseguiria ver lesões que realçam. Certo? Então, acho que é promissor. Os resultados vêm mostrando que, em várias comparações com a ressonância, a mamografia com contraste ela é equivalente. Ela não se mostrou superior, mas ela se mostrou equivalente. Então, pelos gastos, eu acho que muitos centros que não têm ressonância poderiam adotar e poder ter essa paciente de alto risco ou um estadiamento pré-cirúrgico, assim, numa qualidade muito boa. Então, a gente não vê muitos centros ainda fazendo, nem aqui mais fora, geralmente são universitários, então, mas precisa de mais dados, precisa de mais publicações, né? Porque quando você compara o número de casos de um de outro, ainda está muito baixo. Ainda é muito baixo. Acho que foi um ótimo resumo, né? Então, para resumir aqui o que você já nos resumiu em equipamentos de imagem, né? A mamografia ainda é o que a gente considera padrão ouro para diagnóstico precoce, por isso até no Outubro Rosa a gente dá muito destaque à mamografia. Existe agora a mamografia com contraste para alguns casos específicos. Lembrar que o ultrassom é muito um complemento à mamografia, muito mais do que ser usado de forma isolada, e que os outros métodos, ressonância, o PET-CT, embora sejam mais novos e muito mais caros, para que quem está nos ouvindo não tenha essa visão de que é mais novo, é mais caro, é melhor. Não necessariamente. Eles têm outras indicações. Não para o diagnóstico precoce, mas muitas vezes a ressonância para caracterizar uma imagem que foi vista na mamografia e o PET já para alguém que tem um câncer de mama diagnosticado para fazer o que a gente chama estadiamento de corpo total, né? Aí eu queria que você nos falasse de 2 outros exames, da tomossíntese e você citou aqui os testes genéticos. Como é que você vê esses 2 exames hoje na sua rotina? A tomossíntese é uma mamografia, ela não deixa de ser. A diferença é que foram incluídos cortes, porque qual que é o grande limite, né? A limitação da mamografia, quando eu falei, quando a mama é densa. Então, a mama densa é uma mama branca, então ela esconde nódulos. Então, a gente fala, o que os cientistas pensaram? Bom, se essa sobreposição é ruim, então vamos tentar fazer cortes menores e tentar observar se, tirando a sobreposição, se a gente consegue fazer mais diagnóstico. E sim, certo? A gente consegue fazer com a mamografia em 3D ou tomossíntese mais diagnósticos. Depende do trabalho. No Fleury a gente chegou a 24%, quase 27% a mais de diagnósticos. De lesões especuladas, lesões relevantes, vamos dizer assim, certo? Agora, é um adicional bastante caro, tá? Então, a mesma coisa. Todos os trabalhos já comprovaram que aumenta a taxa diagnóstica, mas eu acho importante trazer aqui que uma mamografia bem feita também vai levar ao mesmo caminho, tá? Porque senão as pessoas também ficam achando, não, agora eu só tenho que fazer com tomossíntese, né? Então eu gostaria muito, né? Eu tentei disseminar o máximo possível, é bom pra gente, evita uma coisa que é bem importante, que é a taxa de reconvocação, ou seja, às vezes a tomossíntese ela reduz aquilo que a gente chama de volta por dúvidas, tá? Então isso é bastante importante, principalmente para comercialmente falando, né? Para quem tem clínicas, tudo, a gente baixou por exemplo, de 5% de taxa de reconvocação para 1% com a adoção da tomossíntese. Então é 4% a menos do volume de pacientes voltando sem ficha aberta, sem, né, teoricamente não pagando, porque é complemento só do exame, tá? Então é bastante importante, sou muito fã, mas ela tem o papel da mamografia. Ela vai adicionar cânceres porque tira esse efeito de sobreposição. Então, assim, também só para todo mundo entender, o que a gente espera de um bom serviço de radiologia, né? Com a mamografia. É diagnosticar de 4 a 6 por 1.000. Então, 1.000 pacientes que vêm, a gente faz diagnóstico de 6. Com a tomossíntese, a gente pode adicionar mais 2 ou 3. E com o ultrassom, a gente pode adicionar mais 4. Agora, a ressonância sozinha, ela pode fazer 12, entendeu? Então, quando a gente fala assim de fazer diagnósticos, é mais ou menos o que os métodos fazem, mas só pensar,
é 6 por 1000. Então, a ressonância também é 12 por 1000. Então, tudo isto, é por isso que há essa discussão de quantas fazerem, quando que começa, a cada quantos anos repetir, porque tudo isso, e a maioria dos governos que discutem isso são governos que suportam a mamografia, que fazem os programas, entendeu? Então, por isso que a gente também tem essa discussão, olha, é uma vez por ano, é 2 a cada 2 anos, começa com 40, começa com 50, enfim. Então, a tomocência aí, o papel dela, ela já aumentou bastante, e eu diria assim, se você vai investir num novo equipamento, pelo menos que ele tenha a chance de virar tomocíntese, acho que é bacana. Mas existe aí uma coisa de custo bastante alta. Em relação aos testes genéticos, né? Então, o que tem acontecido, eles têm aumentado, obviamente, principalmente em pacientes jovens ou com casos familiares, porque já define o tratamento cirúrgico, entendeu? Então, por exemplo, eu tive câncer com 42 anos. Então, pela idade, teria indicação de fazer o teste genético para resolver o caso. Se, por exemplo, fosse positivo, a gente já pode partir para medidas mais preventivas, certo? Mas, para famílias, para casos muito precoce, para casos, por exemplo, de vários tipos de câncer. Então, quando você identifica intestino, tireoide, ovário, câncer de mama masculino, então é interessante tentar estudar essa família. Por quê? Porque a questão do positivo genético é que vai pegando gerações mais precoces, entendeu? Então é importante você identificar esses públicos e propor as medidas de preventiva. É um exame de sangue simples, e o que tem de diferença é que é a quantidade de genes ali que vão ser estudados, os painéis. Então, a gente sempre fala, uns lugares podem ter diferença de preço, mas pode ter diferença também de genes estudados, né? Então, vale a pena com um médico falar, olha, definir o que você quer que eu estude. BRCA1, BRCA2 são mais comuns, mas agora a gente percebe que cada ano entra genes diferentes, EC2, TP, olha, é uma lista. Então, é importante você falar, como se fosse ali, quantos itens, é como comprar uma cesta de café da manhã. Depende de quantos itens você vai ter. Então, os itens, os métodos são bons em geral e serve exatamente para isso, para você. Quem geralmente deve fazer é a pessoa acometida. Tá. E se tiver positivo, aí se pensa no programa para os descendentes. Porque senão você vai fazer de muita gente. Então, de novo, igual fazer uma ressonância, um PET-CT, deixar o recado aqui que não é um teste para fazer um rastreamento em massa. Não. Né? Pelo contrário, o que a gente quer, e também, eu vou fazer o máximo de testes genéticos que tiver. Não necessariamente. Não. Né? Então, por isso, sempre consultar a sua médica, o seu médico, para poder escolher. Vai passar por um geneticista, antes até para ter cobertura, tá? Um geneticista que deve indicar, né? E aí ele vai, através de análise, porque não é só uma análise, ele vai desde do início da menstruação, data de menopausa, se for o caso, quantos filhos teve, se amamentou ou não, e aí vai para histórias histórias familiares de outras doenças. Então aí, junto com todas essas informações, ele vai verificar se é necessário, se vai ter benefício ou não fazer o teste. Joia. E o que eu acho importante também, a pessoa também pode fazer o teste, e eu sempre falo, mas você vai fazer o que com esse teste? Porque se a pessoa, geralmente a indicação para redução de risco é mastectomia bilateral e oforectomia, que é a retirada dos ovários. Então, essa pessoa está nessa fase, ela não vai querer ter mais filhos. Então, eu sempre falo para as pacientes, ok. Agora, se ela já está diante de um diagnóstico de câncer de mama e quer decidir entre uma cirurgia mais ampla ou mais conservadora, aí vale a pena. Mas sempre lembrar que o teste vai te dar uma resposta e você precisa entender o que você vai fazer com essa resposta. Uma decisão compartilhada, Exatamente. Né? Que não vai caber mais, ainda mais atualmente, né? Fala assim, puxa, é uma decisão só da médica e do médico. Não, é do médico, dos familiares, da paciente, então todo mundo aqui decidindo em conjunto. Aí, nós falamos nos 2 últimos episódios sobre algumas inovações e até como é que estava sendo implementada, por exemplo, a inteligência artificial na Colômbia, no México. Eu queria ter a sua visão sobre, especificamente, a inteligência artificial, né, que é a que está mais em moda do ponto de vista de inovações em saúde, e as suas aplicações para a detecção do câncer de mama. Que você tem usado alguma coisa no seu dia a dia? Como é que você tem enxergado, Gi? Então, olha, a inteligência artificial é também bastante estudada na mama, principalmente porque a mama, ela encaixa bem
no que a inteligência artificial precisa. Então, a gente pega dados, né, e joga para um computador inteligente e ele vai aprender com esses dados, certo? Então, a gente tem muitos dados na mama. E os dados, até por causa do BIHARDS, que é uma classificação que se usa, só para contextualizar, a gente usa um tipo de classificação numérica para definir o resultado final. O léxico, que a gente chama, os termos, são também homogêneos. Então, quando eu quero procurar agora no meu banco de dados, eu consigo pela palavra, pelo léxico ou pelo número captar isso. Então, isso faz com que eu tenha banco de dados organizado. E aí, é um prato cheio, muito lindo para a inteligência artificial. Eu jogo tudo isso lá e ele vai aprender, né? Muito bem. Então, tem sido usado para pesquisar paciente que tem risco, tá? Então, se joga o tipo de densidade mamária e tem trabalhos que só com a densidade mamária eles preveem risco em 5 anos. Ou eles usam a densidade mamária já com informações clínicas e também faz essa previsão, tá? Então, você pode pegar, então, falar assim, olha, eu tenho esse grupo de pacientes para estudar versus esse grupo para fazer o rastreamento. Eu posso selecionar essas que têm, teoricamente, mais risco nos próximos 5 anos, entendeu? Então, isto seria um resultado disso. Não é que eu vou deixar de fazer, mas aquela eu posso espaçar e essa aqui eu não posso espaçar. Então, serviria para isso. Avaliação de risco. Para avaliação de risco também, que é o que eu te falei, o pessoal está estudando metabólito de hemograma. Então, tem um grupo lá, também do Fleury, eles mandaram a publicação e perceberam que, dependendo da análise desses metabólitos, né, por inteligência artificial, então, assim, pegaram quase 2.000 casos de câncer, lá do nosso banco de dados, que tinha exame de sangue num período ali de 6 meses, perceberam que aquilo poderia ser usado como uma avaliação de risco. Ele aumenta, determinados cutoffs davam 8 vezes o risco dessa paciente apresentar câncer de mama. Então, esse seria um resultado também que poderia nortear, por exemplo, clínicas ou os convênios, as operadoras, para falar, esse é um grupo que a gente tem que ficar mais em cima ou fazer os exames com mais frequência, né? Nunca em detrimento de outro, é sempre para direcionar esforços. Olha, você não pode pular o seu exame, nós precisamos, né, para fazer captações. Então, assim, a ideia sempre é essa, direcionar esforços para grupos, assim, de risco. Então, a gente tem um grupo de gente estudando aí prever risco, tá? Daí vem alguns trabalhos, por exemplo, especificamente para mamografia, para avaliar posicionamento. Porque a gente sabe que se esse exame estiver inadequado tecnicamente, eu posso perder o câncer porque ele não está dentro do meu campo, por Ou aquilo exemplo. que você falou, ter que chamar a paciente de volta, que é sempre um grande desconforto. Exatamente. Né? Então, esse daria muita ferramenta para as técnicas, tecnólogas, para dizer, repete aqui, puxa ali, enfim. Estaria acoplado no mamógrafo ali, uma ferramenta de inteligência artificial? Imediatamente a realização, ele já sinaliza. Excelente. E ela complementaria, tá? Então, esse é um outro grupo. Aí vem o grupo da detecção propriamente dita, tá? Que é esse que eu tô trabalhando mais. Que é aquele grupo que... Aí tem diferentes. O que eu tô trabalhando especificamente, ele chama atenção para anormalidades. E ele dá um score de... Tipo, pouco anormal, muito anormal, entendeu? Entendi. Então, uma chance maior de câncer, ou menos, entende? Então, ele chama atenção para a lesão, então ele busca a lesão para você, e ele já tá dando se é massa ou calcificação, então ele já põe um M, e ele já tá dando um score de anormalidade, dizendo, olha, tem uma chance de 80%, 90% de anormalidade. Então, isto a gente não incorporou no sentido de liberar para todas as pacientes, mas a gente incorporou, por exemplo, eu já incorporo no meu dia a dia como um leitor adicional, né? Para mim, entendeu? Bacana. Então, eu olho meus casos e revejo com ele. A gente fez um teste de conceito, a publicação deu que ele tinha uma acurácia de 96%. A minha acurácia deu 87%, mas isso é esperado. Todos os sistemas de inteligência artificial, eles devem ser testados, eles vão ter uma diferente performance saindo ali do lugar de teste. Então, isso é esperado e também ele vai aprender, obviamente, mas a gente também vai treiná-lo. Então, se for possível, né, a gente vai, você errou aqui, e aí provavelmente ele vai aprendendo. Mas 87%, como um segundo leitor, já é bastante bom. A questão é que a gente
dá para usar, por exemplo, esses de detecção para triar casos normais? E, por exemplo, o radiologista se concentraria somente nos alterados e os normais liberaria? Então tem também gente estudando isso. Dizem que se a gente conseguisse fazer isso, a gente diminuiria 50% da carga de trabalho. Que é um grande problema hoje. A gente citou isso aqui em outros episódios também, o burnout entre radiologistas, né? Então, outro foco. Então, assim, temos uns 19, 20% de exames que serão realmente totalmente normais. Então, eles poderiam ser liberados só com a visão, tá? Então, o que eu sonho é tê-lo ainda como uma segunda leitura, né? Então, quando eu falo de segunda leitura, também é assim. Normalmente, a gente trabalha com um lendo e o outro colega em outro dia revisando, tá? Então, na mama, não é em todos os lugares, porque isso custa caro, mas isso tem valor. Atualmente, o que a literatura tem mostrado de segunda leitura é que ainda vale mais a pena ter o árbitro, porque às vezes tem discordâncias entre os dois leitores e teria arbitragem. Então, acho que aqui a inteligência artificial funcionaria bem como um segundo leitor, né? E a arbitragem teria, mas ele seria uma segunda leitura ainda pra gente, né, com esse número que eu tô te falando. E aí a gente ainda tem para ressonância, para ultrassom. Então, ultrassom tem já nos softwares, se você pegar determinados equipamentos, já tem lá softwares para tentar diferenciar a lesão entre maligna e benigna. Não tem de detecção ainda, mas provavelmente com ultrassom automatizado, com desenvolvimento, às vezes ele já pode ir lá e detectar. Mas, por enquanto, diferenciação. Ressonância também tem inteligência trabalhando na detecção, em risco também, né? Porque a ressonância ela faz realçar o parênquima, então pode ter associado a risco. E predição de resposta de tumor. Então, a partir do momento que esse tumor vai sendo tratado, tem também software para predição de resposta. Então, assim, Gustavo, até, acho que foi abril, tinha 20 aprovados pelo FDA, assim. É um número significativo já. Para mama. A gente está basicamente usando mas agora a ideia é... Aí vemos a parte comercial da história, quer dizer... Porque o que acontece? Os convênios não reembolsam No Brasil nunca reembolsaram por CAD e não reembolsam por inteligência artificial ainda, a não ser que... Então vai ter que ter uma mudança do volume do dinheiro que vai para um lado ou para o outro. A gente vai ter que administrar isso, como sempre. Então, o que a gente pensa é isso. Tá bom, eu tiro a segunda leitura e o meu médico vai estar habilitado para fazer, teoricamente, coisas mais nobres, como correlação entre os métodos. Tudo bem, ultrassom que eles não gostam de fazer, mas... mas no caso de vocês, toda a parte invasiva, né? Os procedimentos... Toda a biópsia, procedimento. Então, eu vou realocar, a gente pensa em realocar. Como isso vai ser pago? Então, as empresas querem pagar por unitário ou por imagem. Então, agora também as próprias empresas estão percebendo, né? Então, a última que me contaram, que o Bruno contou, que eles vão tentar fazer um market e fazer a combinação com este market que vai ter várias coisas de inteligência artificial e que a gente vai poder usá-las, entendeu? Porque o que eu falei, que são vários processos aí. Bem, muito bacana, porque assim, tem diversas aplicações, né? Desde a realização do exame, ajudar a técnica que está ali, evitar que a paciente seja reconvocada, o diagnóstico precoce, essa correlação com testes genéticos, uma avaliação de ressonância, quem sabe depois o ultrassom seja auxiliando no treinamento ou fazendo uma segunda leitura de ultrassom também em tempo real. Então tem um monte de oportunidades aqui. E nosso tempo está chegando no fim, Gi, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, em relação a todos esses avanços, né, no diagnóstico e tratamento do câncer de mama, inclusive com a sua experiência também pessoal de ter tido câncer e ter se curado, para as pacientes que queiram saber mais, né? Quais são os principais recursos e informações que você recomendaria? Bom, como procurar informação, eu acho assim, sempre lugares onde são os colégios, o Colégio Brasileiro de Radiologia, o FEBRASGO, que é de ginecologia, INCA, eu acho assim, eu sempre vou indicar os órgãos de classe, de representação, porque vão informar corretamente. Então, sempre ir para as fontes da representação de classe. De ginecologia, FEBRASGO, a Sociedade Brasileira de Mastologia, né? Então, é sempre esses lugares. Claro que tem também as empresas, né, que a gente tenta sempre colocar o up-to-date da tecnologia,
certo? Para paciente falar, o que me interessa, o que não interessa. Então, colocar no nosso site. Então, aí eu vou falar Fleury, DASA, CDB, todos tentam colocar o up-to-date. Então, eu acho que também são fontes que podem ser buscadas. Em relação a ONGs, por exemplo, né? Então, a gente tem Américas Amigas. Então, lá, eles sempre mandam caminhões, agora em Outubro Rosa, em vários lugares de São Paulo. Entende? E dão um caminho todo, a gente faz as biópsias, fecha o caso, coloca para tratamento. Eu acho que, como eu estava falando, a disseminação da mamografia em São Paulo, ela é bastante. Eu acho que, às vezes, quando a gente pega um caso em atraso, geralmente a paciente é que não veio mesmo, foi falta de informação para ela. Mas já não é o que acontece no restante do Brasil. Porque aí o mamógrafo começa a escassear por quilômetro, né? Então, Barretos, o Hospital do Amor também tem bastante informação. Barretos tem usado a mamografia com contraste para fazer mais casos. Então, eu acho que basicamente são esses daí, Gustavo. A gente não foge muito disso, porque esses lugares estão à procura da novidade, mas a novidade baseada em ciência, a novidade baseada no que é possível dentro da população. E também lembrar sempre, né, em caso de dúvida, procurar a sua médica e o seu médico. Não, isso, né? Esse é o ponto básico que muitas sempre. vezes a gente acaba esquecendo, né? Ainda mais no mundo hoje que tem uma proliferação de notícias em mídias sociais. Então, acho muito importante esse seu recado aqui de evitar as informações falsas, de ir atrás de notícias de boa qualidade, né? Enquanto assim a pessoa, né, que eu falo que a medicina também, essa é uma medicina para população, mas existe a questão individual, né? Então, o câncer de mama, ela é uma doença heterogênea, ele pode ter manifestações muito diversas na paciente. Não só o avanço do diagnóstico, mas principalmente do tratamento. A gente tem quimioterapia-alvo, muita coisa também super boa em termos de tratamento. Então, eu acho que a primeira coisa é assim, eu tive um câncer de mama aos 42, descobri por um exame precoce, entendeu? No meu caso, por isso, eu só fiz cirurgia e rádio, tá? Porque faz parte do tratamento. E tomei uma medicação que também faz diferença aí na volta do câncer, né, que é o hormônio, que é o Tamox, o Femar, o que elas tomam, e ele também reduz o que a gente chama de recidiva tumoral. Também pode acontecer. Então aí, o que a gente tem que fazer? Mudar hábitos, tá? Então acho que é isso. Primeira coisa, entender que eu não vou ser nem mais bonita, nem mais feia por ter um câncer de mama, porque é uma doença que muita gente tem. Depois, que se eu estiver fazendo meus exames, eu vou diagnosticar precocemente. E vou ter, mesmo no SUS, vou ter acesso ao tratamento que pode me curar, tá? Então eu falo para as pacientes, esquece o que vai acontecer, que não vai acontecer nada. Você vai fazer o tratamento e tudo mais. Agora, existem coisas que aí do hábito de vida, ou seja, daquela que serve para tudo, do sono, da atividade física, da alimentação, que eu falo que a gente fala, mas às vezes não faz, né? Mas a gente fala. Então, muita coisa do estilo de vida também interfere no câncer de mama, né? Não em todos os tipos, mas em alguns tipos. Então, é isso, é uma combinação. E aí, é essa informação também que ela tem que buscar. Quais coisas que eu posso fazer para que, no estilo de vida, eu reduza o meu risco. Então, acho que juntando tudo isso, né, e ter a certeza, eu sou otimista porque, não só por meu caso, mas porque a gente trata, e eu tenho pacientes de 20 anos, 25 anos depois de câncer, então e câncer às vezes grande e tudo. Então, eu só acho isso, a gente vai buscar a oportunidade, trazer a modernidade ao que é possível, entende? O que é factível, mas... E se a inteligência artificial, como eu falei, dá certo, é possível que a gente use nisso, consiga fazer mais volume de exame, ajuda, né? Mais uma ajuda, então ela é bastante importante. Muito bom, Gi. Bem, eu te conheço há muito tempo, sei que você é uma otimista por natureza e traz mensagens, além de muito positivas, muito embasadas, e tenho certeza que para você que está nos ouvindo, foi mais um episódio de grande aprendizado. Então eu queria agradecer a você, Gi, por estar aqui. Muito obrigado de novo por ter vindo e compartilhado todas as suas experiências pessoais e profissionais com a gente. Eu que agradeço, muita sorte a todos e a sorte ao podcast aí. Obrigado, Gi. E para você que está nos ouvindo, se gostou desse episódio, dê 5 estrelas na avaliação na sua plataforma preferida de podcast, compartilhe nas suas mídias sociais e com seus contatos. Assim disseminamos informação de qualidade e ajudamos a aumentar o interesse por inovação na saúde.
Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.